Galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Frank Moura de Figueiredo, professor de língua portuguesa. Na aula de hoje, vamos estudar um pouquinho sobre interpretação de texto. O que é uma interpretação de texto? Exemplo: Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 22 de abril de 1500. Aí eu tenho lá embaixo: quem é que descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Nesse caso, eu tenho uma interpretação de texto? Não. A interpretação de texto é você conseguir entender o que você não vê, né? O que está escrito nas entrelinhas. Quando eu falo Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 22 de abril de 1500, e quando eu pergunto quem é que descobriu o Brasil, já está escrito, está explícito. Isso aí não é interpretação de texto. Interpretação de texto é você entender o que o autor quis dizer nas entrelinhas, ou seja, você entender aquilo que não está escrito, tá certo? Então vamos ver aqui, eu tenho um poema escrito por Donato Stefano, né, que é a Notícia de Jornal. Vamos entender um pouquinho como é que funciona essa questão da interpretação de texto, tá certo? Lembrando o seguinte, gente, não existe interpretação de texto com uma única leitura. Eu tenho que ler o texto diversas vezes. Eu leio o texto, a cada momento que eu estou lendo o texto, mais o texto fica claro para mim. É como se fosse uma cebola. Eu tiro a camada da cebola, o que é que eu encontro? Uma outra camada. Eu tiro a camada da cebola, o que é que eu encontro? Uma outra camada. Assim é o texto. A gente tem que ler diversas vezes para poder entendê-lo, correto? Então vamos ver aqui. Notícia de jornal. Tentou contra a existência no humilde barracão Joana de tal por causa de um tal João. Depois de medicada, retirou-se para o seu lar. Daí a notícia carece de exatidão. Seu lar não mais existe. Ninguém volta ao que acabou. Joana é mais uma mulata triste que errou. Errou na dose, errou de João, errou no amor. Ninguém conhece a dor que é o seu mal. A dor da gente não sai no jornal. Então, olha só. A primeira questão que eu tenho é tentar entender o que significa o primeiro verso. Tentou contra a existência. Se eu observar o verso somente, isoladamente, sem um contexto, eu não consigo entender. Eu só vou entender, né, o que significa tentou contra a existência dentro de todo um contexto. Então é lendo o texto. Então tentou contra a existência no humilde barracão Joana de tal por causa de um tal João. Depois de medicada, retirou-se para o seu lar. Opa, parei aí. Por que será que ela foi medicada? Depois de medicada, retirou-se para o seu lar. Então eu consigo entender que tentou contra a existência significa, dentro do contexto, tentou o suicídio. Ela tentou se matar. Não é isso? Então vamos lá. 2. Em que relação, aliás, em relação à resposta número 1, em que ela tentou se matar, qual deveria ter sido o motivo? Então nós temos aqui o motivo de Joana ter tentado se matar. Então, dentro do contexto, diz o seguinte: olha, tentou contra a existência no humilde barracão Joana de tal por causa do tal João. Depois de medicada, retirou-se para o seu lar. Daí a notícia carece de exatidão. Seu lar não mais existe. Então, a número 2, respondendo à questão número 1, indica que ela tentou se matar, provavelmente por João tê-la traído. Né? João arrumou uma outra pessoa. Então, quando ela foi atendida, ela tentou se matar, não conseguiu, alguém a socorreu e a levou para casa. Daí a notícia, não é? Não existia mais casa. Então, a resposta número 2 é provavelmente João a traiu. Tá certo? Número 3, qual é a palavra do texto que indica a condição social de Joana e de João? Então, qual é a condição social? O texto me diz que Joana e João são pessoas pobres. E qual é a palavra que está dentro do texto que vai indicar que eles são pobres, de uma condição social desfavorável? Então, vamos lá. Tentou contra a existência no humilde barracão Joana de tal por causa de um tal João. Muitos de vocês vão me falar que a palavra humilde indica a condição social deles. Aí eu vou perguntar para vocês: eles são humildes de acordo com o texto? Não.
O texto me diz quem é humilde, o barracão. Então aqui a palavra humilde não é a palavra que nós estamos procurando. E outras pessoas poderão me falar que é a palavra barracão. Aí eu pergunto, eles moravam no barracão? Ela morava no barracão? Não. Barracão foi o local em que ela escolheu para tentar se matar. Então a palavra barracão também não é a palavra que indica a condição social de Joana e de João. A palavra que vai indicar a condição social de Joana e de João é a palavra tal. Por quê? Olha só, Joana de tal, por causa de um tal João. Joana sem importância, por causa de um João também sem importância. Não é uma pessoa qualquer, um qualquer um. Então a palavra tal é a palavra que indica aí a condição social de Joana e de João. Correto? Então aqui a quarta questão, dentro do contexto, o que significa a palavra exatidão? A palavra exatidão, né, dentro do dicionário é exato, não é aquilo que é certo. Mas dentro de um contexto, as palavras, elas assumem significações totalmente diferentes, né, da sua significação original. Então, neste caso aqui, olha só, carece de exatidão, o seu lar não mais existe, ninguém volta ao que acabou. Então, ela carece de quê? Ela carece de piedade, de pena, de complacência, porque ela foi para a sua casa e a sua casa já não existia mais. Tá certo? Então, antes de nós fazermos aí qualquer interpretação de texto, é necessário, né, primeiro, ler o texto diversas vezes. Depois, verificar o que realmente o autor está dizendo, qual é a ideia do seu autor, aquilo que está escrito nas entrelinhas, não aquilo que eu esteja enxergando. E eu também não posso colocar, né, o que eu acho, não é isso? Não é o que eu acho, é o que o autor quer dizer nas entrelinhas. Bom, gente, espero que eu tenha ajudado aí nesse vídeo com a interpretação de texto e aguardo vocês aí numa próxima aula. Até logo. Tchau.